diferença do uso social e da dependência química? A gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos pensar que existe uma linha. Ninguém começa sendo dependente de uma substância psicoativa. Todo mundo começa no começo dessa linha, no uso. O que seria o uso? O uso seria aquele consumo de substância puramente social, de qualquer substância. Pode ser do álcool, do tabaco, da cocaína, do crack, não importa. Ninguém começa dependente. Então a pessoa começa com esse uso, às vezes, esporádico, que não traz nenhum tipo de consequência negativa, impacto para o dia a dia da pessoa. Se a pessoa persiste nesse uso, se ela persiste nesse consumo, ela pode evoluir para o que a gente chama de abuso da substância, ou então um uso nocivo da substância, em que a vida dessa pessoa já está, de certa forma, impactada por esse consumo e já está tendo algumas consequências devido ao uso dessa substância. Se a pessoa ainda assim persiste nesse consumo e vai consumindo de forma mais intensa, ela pode evoluir para o que a gente chama de dependência química, ou a dependência daquela substância específica que ela consome, seja tabaco, álcool, cocaína, crack, maconha, não importa. A dependência química, o que diferencia principalmente ela do abuso e do uso é o fato da dependência química já ser uma doença, já ser um transtorno mental. Por isso, não basta só a pessoa consumir e consumir bastante aquela substância. Existem alguns critérios definidos pelos manuais diagnósticos para se caracterizar aquela pessoa como dependente daquela substância. Um dos critérios é, por exemplo, uma vontade muito intensa de usar. É uma fissura, quando a pessoa vê aquela substância, ela não consegue deixar de ter vontade. Outro critério é não conseguir deixar de usar, uma compulsão pela substância. Se aquela substância está presente, a pessoa não consegue deixar de consumi-la. Ou então ela gasta muito tempo para conseguir aquela substância, para usar aquela substância, para se recuperar daquela do uso dessa substância. Ela também, um outro critério é a tolerância, é o fato de precisar usar cada vez mais para ter os mesmos efeitos de antes. Outro critério é a síndrome de abstinência, em que a pessoa apresenta alguns sinais e sintomas desagradáveis, tanto físicos como mentais, porque ela diminuiu ou interrompeu o consumo. Por exemplo, aquela pessoa que para de fumar, que fica irritada, ansiosa, com apetite alterado, com sono alterado. Isso tudo, por exemplo, são sintomas da síndrome de abstinência. Ou aquela pessoa que para de beber, que pode sentir náuseas, vômitos, ansiedade, insônia, entre outros sintomas. Outro critério é a troca de lazeres e passatempos e responsabilidades e obrigações em decorrência desse consumo. Tudo fica secundário, a pessoa troca qualquer coisa pelo consumo da substância e a vida dessa pessoa vai ficando muito prejudicada, até porque ela gasta muito tempo com esse consumo, né? Outro critério é o uso apesar das consequências. Então a pessoa usa apesar de saber que já tem impactos negativos físicos, sociais, psicológicos em decorrência dessa substância, ela permanece usando, ela insiste nesse uso. Então esses são alguns critérios. Existem alguns indícios também que nos faz suspeitar da dependência química, como por exemplo uma pessoa que bebe todos os dias ou que usa uma droga todos os dias, é muito mais provável de ser dependente do que aquela pessoa que usa esporadicamente. Ou aquela pessoa que consome altas quantidades da substância, é mais provável que seja dependente do que aquela pessoa que consome pequenas quantidades daquela substância. Outro indício é o impacto ao redor, as pessoas já reclamam, já pontuam que aquele uso está esquisito, que aquela pessoa está com algum problema com aquela substância. Enfim, sempre é necessário uma avaliação por um especialista, e se você acha que conhece alguém ou se você está suspeitando que se tornou dependente de uma substância, vale muito a pena procurar ajuda. Hoje existem diversos tratamentos especializados para o tratamento da dependência química. E se você quiser saber mais informações sobre a dependência química, você pode acessar o nosso canal do YouTube ou o nosso link para o canal da Eventius. Muito obrigada!